Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente está procurando saber um pouco mais sobre o tratamento de doenças da próstata, em particular a próstata aumentada, que é a hiperplasia, câncer de próstata e hérnias inguinais, que são as conhecidas hérnias na virilha. Um problema muito comum e frequente, no dia a dia do consultório do urologista. O objetivo desse vídeo é responder perguntas frequentes do dia a dia sobre a segurança do tratamento das hérnias, juntamente com o câncer de próstata e as doenças benignas, como que a cirurgia é feita, quais são as vantagens e desvantagens e quais são os cuidados que nós cirurgiões temos que tomar para garantir um resultado de excelência. Para me ajudar nessa missão aqui, eu tenho o meu amigo, Dr. José Eduardo Vettorazzo, urologista, uro-oncologista do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, e eu, Dr. Bruno Benigno, urologista, também uro-oncologista do Instituto de Robótica e Oncologia. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o nosso site aqui na descrição e vamos direto ao ponto. Zé, a gente sabe que câncer de próstata e doenças benignas da próstata são absolutamente frequentes em homens a partir de 40, 45 anos de idade. Contextualiza para a gente isso e traz para a gente como é que é feito o diagnóstico e o quão importante é essa avaliação inicial em conjunto com o tratamento das hérnias. Bruno, obrigado. Bom, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. A gente sabe que no Brasil, a cada ano, são diagnosticados mais ou menos 70 mil casos de novos homens com câncer de próstata. O diagnóstico, a gente conversa bastante aqui no canal, se baseia principalmente na avaliação do PSA, aquele exame de sangue, no toque retal, que pode, qualquer um desses exames, indicar uma alteração para que a gente prossiga então na investigação, que muitas vezes envolve ressonância magnética de próstata, para não falar que hoje em dia sempre envolve, e é sempre confirmado ou não a presença do câncer com a biópsia de próstata. E associado a isso, a gente tem então homens que, por exemplo, fazem muita força para urinar, que muitas vezes chegam no nosso consultório com queixas miccionais, mas que no momento do exame físico a gente conclui que tem uma hérnia inguinal, certo? Então acho que é aí que a gente consegue associar esses dois tipos de problema. Exatamente. Então tanto o câncer de próstata quanto a hérnia inguinal, por vezes, podem ser condições que não causam nenhum sintoma. Então eu não me surpreendo quando um homem me procura no consultório com queixas urinárias, o jato fraco, nós fazemos a avaliação, o exame físico e ali eu já detecto uma hérnia. Mas como é feito o diagnóstico da hérnia? Basicamente de duas formas, exame físico e exame de imagem. O exame físico é muito simples, o paciente em pé e deitado, o médico coloca com luva o dedo na região da virilha e pede para o paciente tossir ou fazer uma força abdominal. E ali o próprio dedo do médico já pode sentir um abaulamento, um aumento ali do volume da região da virilha. Uma outra forma é através do ultrassom ou da própria ressonância que foi feita para a próstata, que pode indicar um alargamento do canal inguinal, que é um orifício que fica embaixo da pele na região da virilha. Para você entender o que é a hérnia, eu sempre uso essa analogia com meus pacientes. Imagina que você tem uma bexiga cheia de água na sua mão, entre os dedos. E você vai apertando essa bexiga, Vai chegar um momento que a pressão vai ser tão intensa que você vai ver a bexiga saindo por entre os seus dedos. Isso é a hérnia. Zé, explica por que a hérnia então pode ser perigosa, se ela não causa nenhum sintoma, qual o perigo de um homem ou uma mulher, também a hérnia pode acontecer em mulheres, é mais raro, mas qual o perigo de um paciente não tratar uma hérnia e, enfim, o que isso pode trazer de consequência para a saúde dele? Bom, em um primeiro momento, muitas vezes não tem sintoma, mas você imagina então que você tem um pequeno orifício por onde estruturas querem sair, como você disse aí na sua analogia da bexiga, que no caso que nós estamos comentando é especificamente da região inguinal, aqui na virilha. A gente tem um orifício por onde, nos homens, por exemplo, o testículo passou, ele desceu para a bolsa escrotal. Esse orifício que se fecha é um ponto de fragilidade, então conforme as estruturas, que na maioria das vezes, que estruturas são essas? São pedaços de alças intestinais, elas vão tentando forçar esse orifício, ele vai aumentando de tamanho. Então o paciente, num primeiro momento, não tem sintomas, ele passa a ter uma dor, um incômodo, passa a perceber um abaulamento, uma tumoração, uma bolinha que aparece aqui na região inguinal e numa situação mais avançada, o principal problema que você pode ter é a entrada de alças intestinais aí através desse orifício. Partes do intestino podem, por exemplo, se prender ali, desencadeando bastante dor, em situações mais extremas, obstrução do intestino, com necessidade até de procedimentos de urgência para a resolução desse quadro. Então, por isso, muitas vezes, quando a gente detecta já a presença de hérnia em um paciente que vai passar por uma outra cirurgia, a gente pode avaliar
de combinar esses tratamentos no mesmo ato cirúrgico, que é o que nós vamos fazer agora. Exatamente. Puxando esse gancho, então nós estamos aqui para executar mais uma cirurgia para o tratamento de um paciente de 70 anos de idade. Chegou no meu consultório com sintomas urinários, para uma certa dificuldade para o jato mais fraco, o PSA dele estava alto, eu fiz o exame de toque, identifiquei um nódulo, suspeitei da existência de um câncer de próstata e pedi uma biópsia. Acontece que nos exames de imagem que eu pedi também em paralelo, eu detectei uma hérnia pequena de cada lado e o paciente nem sabia disso. E aí eu falei para ele, olha, você vai passar por um tratamento cirúrgico, a gente vai precisar tratar a sua próstata e nós vamos aproveitar essa estratégia, essa cirurgia, para tratar também as hérnias. E Zé, qual que é a vantagem da gente fazer esse procedimento combinado? O que o paciente ganha com isso? Claro, além de todas as vantagens da técnica que nós vamos usar, né, que nós vamos fazer uma cirurgia com o uso da técnica de cirurgia robótica. Então a gente tem aqueles vários benefícios inerentes a essa técnica para qualquer tipo de procedimento, como menor sangramento, recuperação mais rápida, retorno mais rápido às suas atividades. Então, além de todas essas características relacionadas à técnica, quando a gente combina duas cirurgias, a gente promove o tratamento de mais de um problema numa mesma internação. Então o paciente vem uma vez para o hospital, passa por uma anestesia, passa por um período de recuperação apenas. Imagina que se ele fosse tratar isso separado, seriam duas internações, duas cirurgias, 2 períodos de recuperação para um período para cada procedimento. Então a gente combina tudo isso, otimizando o tratamento desse paciente. Perfeito. Então, número 1, ele passa por uma anestesia só, Sim. Então ele não precisa fazer a cirurgia de próstata e no futuro fazer uma nova intervenção. Bom, a cirurgia de correção de hérnia consiste em basicamente 2 etapas. 3 etapas. A primeira, trazer de volta o conteúdo que saiu do abdômen, a gente traz de volta para dentro do abdômen. Segunda etapa, calibrar e fechar um pouco, não fechar completamente, mas diminuir o tamanho do orifício, então a gente pode dar alguns pontinhos. E a terceira etapa é reforçar aquilo com uma tela de polipropileno. Reforço da parede abdominal. Reforço da parede aqui, abdominal por dentro. Então, esse reforço que é feito com essa tela tem a vantagem de garantir com que ali seja depositado colágeno, a fibrina e não vai deixar esse orifício alargar de novo no futuro. Essa é a grande vantagem. Quando a gente começou a fazer essas cirurgias com hérnias combinadas ali em 2013 e 2014, uma das preocupações era exatamente o risco dessa tela, por ser um corpo estranho, aumentar o risco de infecções. Mas a gente sabe que existem várias medidas que nós tomamos antes, durante e depois da cirurgia para diminuir o risco dessas complicações. Por exemplo, a rejeição da tela, né, a expulsão da tela, a infecção. Então, conta pra gente, para quem está nos assistindo, quais são as medidas de segurança que nós fazemos para diminuir esses efeitos adversos. Basicamente, a gente se preocupa muito com possível infecção em algum material colocado no corpo, né? No caso, a gente está falando de colocar uma tela no corpo do paciente e essa tela vai permanecer lá por muito tempo, para sempre, né? Então, a gente não quer que isso infeccione de nenhuma maneira. Então, o que nós fazemos? Começa pela higiene das mãos. A gente escova nossas mãos, a gente limpa nossas mãos, nós da equipe médica, né? Com substâncias específicas, a instrumentadora também, com substâncias específicas para esterilizar isso, para que a gente coloque uma roupa estéril, para então fazer um preparo da pele do paciente com sabão especial para isso, para que a clorexidina, isso, né? A clorexidina e depois uma outra substância alcoólica, para que a gente tenha uma pele do paciente preparada para receber a primeira incisão. E antes de fazer o primeiro corte de pele, a gente já sabe que o nosso anestesista tem que ter administrado antibiótico na veia do paciente. Então essas são todas as medidas iniciais para que a gente comece o ato cirúrgico. E aí no momento da cirurgia, a gente quer evitar que, por exemplo, tenha acúmulo de sangue ao redor dessa tela, então a gente é sempre muito cuidadoso com a questão de hemostasia, né, de cauterização. A gente não quer que tenha excesso de urina ali em contato com a tela, a gente sabe que a urina estéril do paciente em pequena quantidade não vai trazer nenhum problema, mas não é por isso que a gente não vai tomar mais esse cuidado. Então, de maneira geral, a gente cuida muito do ambiente ali interno, né, da cirurgia para que seja o mais limpo possível. E o antibiótico depois também. Exato, né? E após a cirurgia, a manutenção de antibiótico para o paciente por alguns dias, com orientação de cuidados de higiene básicos em casa. Excelente. Então, saiu um trabalho recente agora, um trabalho inglês, mostrando que em 1.600 pacientes que foram submetidos à cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, aproximadamente 250 deles fizeram o tratamento da hérnia no mesmo tempo. E o que eles mostraram é que esses pacientes não tiveram mais risco de infecção, não tiveram um índice maior de rejeição da tela quando comparados aos pacientes que fizeram só cirurgia de hérnia, mostrando que sim, o que a gente vê na prática é que a associação desses procedimentos é sim seguro para o paciente e traz uma vantagem em termos de recuperação mais rápida combinando. Então,
A mensagem final aqui desse vídeo foi exatamente mostrar para você que quando nós urologistas estamos diante de um paciente com câncer de próstata ou com aumento benigno da próstata, nós também estamos sempre alertas a outros problemas. E uma pergunta que você pode estar se fazendo agora: o urologista pode fazer cirurgia de hérnia, Zé? Explica pra gente como é que é a formação de um urologista. Bom, depois de 6 anos de faculdade para se formar como médico, a gente faz 2 anos ou 3 anos de residência, de uma especialização no que a gente chama de cirurgia geral. Nesse período a gente aprende a fazer procedimentos como correção de hérnia, cirurgias em áreas do intestino, cirurgias de vesícula, tal. A questão é que muitos de nós na prática depois deixa de fazer esses procedimentos porque se especializa mais uma vez aí sim na urologia, que são mais 3 anos, e aí a gente acaba direcionando nossa prática na maioria das vezes para esses procedimentos. Mas nós tivemos lá atrás a formação para a realização de cirurgias de hérnia e muitos colegas como nós aqui, a gente persiste nessa prática, então você acaba incluindo isso, agregando junto aos tipos de tratamento urológicos. É que então, não é possível você sair da faculdade e já fazer urologia direto, né? Você tem que fazer a cirurgia geral. Sim, exato. Bom, excelente. Eu espero que essas informações aqui tenham sido úteis para você. A intenção foi mostrar para vocês que doenças prostáticas e hérnias estão associadas em aproximadamente 20 a 25% das vezes, e que 2, é seguro, né, e é benéfico para o paciente, quando possível, associar o tratamento de doenças prostáticas, como o câncer de próstata, juntamente com a correção das hérnias, que também são uma condição frequente, tanto as hérnias da virilha quanto as hérnias do umbigo. 3, o urologista sim está habilitado a executar esse tipo de procedimento. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seus comentários, suas perguntas. Nós lemos religiosamente todos os comentários e todas as perguntas, e isso nos ajuda a produzir conteúdos mais relevantes para você que nos assiste. Se quiser saber um pouco mais sobre nós, basta acessar o site www.iurooncologia.com.br, acompanhar nossas redes sociais do Iuro, ou do Dr. Bruno Benigno, do Dr. José Vettorazzo, e ainda tem o Dr. Paulo Maron, Alexandre Sato e a Fernanda, onde a gente compartilha a nossa rotina dentro dos centros cirúrgicos. Maravilha, então a gente vai colocar aqui no final do vídeo um pouco da rotina desse caso que nós vamos fazer e mostrar também para você como é que são as telas que nós colocamos para corrigir as hérnias inguinais. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima. Até mais. Até.